O aeróbus que vocês veem transitando pelas ruas é a condução utilizada pelos moradores. Ele é um meio de transporte movido a ar. A grande movimentação de aeróbus se deve ao grande número de espíritos que chegam ao hospital. Grande parte deles seguem direto para a UTI. André, estou observando que nestes poucos minutos em que estamos aqui conversando, chegou ao hospital um número considerável de espíritos. De onde vêm esses espíritos? Era Celina indagando. Eles vêm de várias partes do Brasil. Mas, por que são trazidos para cá, se sabemos que no Brasil existe um número considerável de prontos-socorros iguais a este? Por que trazem para este posto espíritos vindos de tão longe? Agora era Célio quem perguntava. Desde sua fundação, nosso compromisso era cuidar dos espíritos que viviam na região onde o pronto-socorro foi construído. Mas, seguindo a programação divina, passamos para a segunda etapa deste trabalho. O presidente e fundador do Grupo Espírita, sob nossa orientação, logo depois de sua fundação, iniciou um importante trabalho, o Programa Espírita de Rádio, que tinha por finalidade ser transmitido para os encarnados. Com o decorrer do tempo, passamos a transmiti-lo nas regiões umbralinas. Por intermédio desse programa, muitos espíritos sofredores são ajudados. Aqueles que estão preparados para ouvi-lo ficam sensibilizados com a mensagem. Nesses momentos de reflexão, eles se arrependem de seus erros e rogam por ajuda. Imediatamente, são amparados e trazidos para cá, e nada melhor para eles do que serem atendidos no local onde foram gravados os programas. Aqui, continuam a ouvir a programação da rádio, além de participarem das reuniões públicas realizadas no Grupo Espírita. Quando necessário, nós os encaminhamos para as reuniões de tratamento intensivo. Ampliando ainda mais esse trabalho, em parceria com centenas de casas espíritas, o programa começou a ser transmitido em várias emissoras que estão espalhadas por nosso imenso Brasil. Os desencarnados vinculados às casas espíritas, onde o programa é retransmitido nas dimensões do mundo espiritual, também são beneficiados. Na medida em que as casas espíritas passam a ter um vínculo com o programa, também o hospital tem um vínculo com elas. E muitos espíritos que se encontram internados nesses núcleos espíritas, são transferidos para cá. Existem no mundo terreno grandes organizações religiosas, e temos grande respeito por elas. Podemos afirmar que essas organizações são cópias das que existem aqui na nossa dimensão. Ernesto, observei que alguns grupos de crianças se dirigiram para ambientes diferentes do hospital. Elas também executam alguma tarefa específica? Elas se apresentam aqui no corpo de criança, mas são espíritos milenares. A maioria chega aqui vivendo suas angústias. Utilizando-se dos talentos inerentes aos seus espíritos, matriculam-se na escola de música. Quando se sentem aptas, nossas crianças assumem a tarefa de levar alegria a todas as enfermarias do complexo. Percorrendo o parque hospitalar, podemos observar um detalhe importante. No entorno há muitas casas, mas existe um ponto central na dimensão física da Terra onde se localiza a casa espírita. Até podemos comparar as duas dimensões. É como se pegássemos um grão de areia, representando a casa espírita, e o colocássemos no meio de 1000 grãos e misturássemos. Você saberia distinguir aquele grão que representa a casa espírita? Tenho absoluta certeza de que seria impossível distingui-lo, disse Celina. Assim, meus queridos, podemos imaginar o tamanho deste complexo espiritual, multiplicando o tamanho do grupo espírita por 1000. Todo o trabalho que se realiza na casa espírita é programado pelo plano espiritual, e por este, continuado e prolongado. Assim, os espíritos que necessitam do contato com energias animalizadas podem se refazer mais rapidamente. A frequência às reuniões, em muito contribuirá para a melhoria e o crescimento do espírito desencarnado que estiver acompanhando ou obsediando o encarnado.
Na dimensão espiritual, as reuniões físicas são ostensivas, porque esses espíritos têm necessidade de se comunicarem com o médium e ouvir a voz do doutrinador. O diálogo entre o encarnado e o desencarnado é importante para ambos. E vital para o encarnado acreditar na sobrevivência do espírito, e para o desencarnado saber que um dia poderá estar junto daqueles que mais ama, porque vai entender que entre o mundo espiritual e o mundo físico há uma perfeita ligação. Observando tudo isso, eles irão entender que para ter uma compreensão cada vez mais perfeita, precisam se esforçar para adquirir valores morais, fraternais e pureza de coração. E, com isso, o homem pode ser cada vez mais intuído, e os desencarnados mais instruídos. Do mesmo modo, como existe no grupo espírita, o departamento de assistência fraternal, no plano espiritual é muito mais perfeito e dinâmico. Esse departamento vai ao encontro das necessidades dos irmãos desencarnados que estão em tratamento nos hospitais espirituais. Seja na casa espírita ou em qualquer outra casa de oração, quando os trabalhos são realizados nos propósitos do bem e do amor, cada vez mais serão estendidos no mundo espiritual. Tudo no nosso planeta é cópia infiel do plano espiritual. Quando numa casa espírita, os trabalhadores estão com os corações imbuídos de amor, boa vontade e caridade, pautados no Evangelho do Mestre Jesus e nos ensinamentos de Kardec, a sintonia entre os dois planos será perfeita. Então podem ter certeza de que o trabalho será edificante. Capítulo 13. Diante da comoção e do interesse de Célio e Celina, eu os convidei para observar os trabalhos que são realizados no grupo espírita no plano material. Todos os dias, antes do início das reuniões deste grupo, o dirigente recebe e acolhe com carinho e respeito todos que aqui chegam, sedentos de uma palavra de consolo. Observem que ele é sempre o primeiro a chegar. Consciente de seu trabalho, sabe que todos os dias, chega ao grupo um número considerável de pessoas. Quando elas não vêm em busca de uma palavra amiga, buscam ajuda material. Vejam, meus amigos, as imagens do atendimento a uma irmã necessitada. O dirigente estava próximo da entrada principal, quando, de repente, entrou no recinto uma senhora ainda jovem. Pelos trajes elegantes, parecia ser pessoa de posses. Pela expressão de seu rosto, demonstrava a amargura e a tristeza de sua alma. Ela sofria, mas não tinha uma clara noção do motivo de seu sofrimento. Assim que entrou, encaminhou-se ao dirigente e, antes mesmo de cumprimentá-lo, passou a contar seu drama. Meu amigo, fui uma mulher muito feliz. Casei-me com um homem bom, e o amava demais. Não tivemos filhos. E eu vivi uma vida de rainha. Sentia-me realizada porque estava ao lado do meu príncipe encantado. Até o dia em que o destino cruel nos separou. E eu não tenho estrutura para compreender por que Deus fez isso comigo. Ele, sem dor nem piedade, tirou de mim meu amor, que era a razão de minha felicidade. Hoje estou sozinha neste mundo. Tenho procurado uma resposta para o que me aconteceu, mas não a encontro. Fico a me perguntar: será que Deus existe mesmo? Chego a duvidar de sua existência. Eu era feliz, não conhecia o sofrimento. Depois da morte de meu esposo, minha vida mudou completamente. Estou perdida em meio à dor e à tristeza, carregando o doloroso fardo da solidão. Entre lágrimas, contou como foi a morte do esposo. Senhor, meu esposo retornava da cidade de São Paulo para Minas Gerais, quando o carro que dirigia se envolveu em um acidente e pegou fogo. Preso nas ferragens, ele morreu carbonizado. Apesar da angústia em que vivo pela falta dele, hoje tenho um alento. Todos os dias, quando acordo, ele está de pé à beira de minha cama. Depois que ele começou a aparecer, estou me sentindo fraca. Sinto que estou perdendo minhas forças. O dirigente lhe perguntou como era esse desgaste de energia. Assim ela respondeu:
tenho muita vergonha de lhe contar o que se passa comigo, mas, com todo o respeito, pois o senhor tem idade para ser meu pai, vou lhe contar tudo o que me acontece. Todas as noites, não sei como, tenho relações íntimas com meu marido. Ao acordar, pela manhã, estou destituída de energia. Já perdi 20 quilos depois que isto começou a acontecer durante o sono físico. O dirigente, que se mantinha em oração, disse a ela: Minha filha, você está passando por um processo de obsessão, e isso poderá levá-la à morte. Se não se tratar, a senhora poderá vir a desencarnar prematuramente e, com certeza, chegar ao mundo espiritual como suicida. Sei que você tem desejado morrer, mas, desencarnando desse jeito, não encontrará alegria e a paz, mesmo vivendo ao lado do seu esposo, como é seu desejo. Você poderá fazer um tratamento espiritual aqui na casa e, depois disso, se sentirá mais fortalecida. O orientador perguntou se ela pensava no esposo, ao que nossa amiga respondeu: Penso nele 24 horas por dia, não consigo esquecê-lo. Minhas amigas até me convidam para sair, para que eu possa me distrair um pouco. Mas não é isso que eu quero. Um dia, fui com elas a uma festa. Quando lá cheguei, um rapaz ainda jovem começou a me paquerar, sua intenção era me namorar. Naquele momento, comecei a sentir afeição por ele, mas logo em seguida tive um ataque de nervos. Uma onda de raiva tomou conta de mim. Para dizer a verdade, naquela hora tive até vontade de esbofeteá-lo e, para não me complicar ainda mais, saí correndo do local. Minha filha, isso mostra claramente a influência do seu marido, causando em você sensações de raiva e ataque de nervos, que podem levá-la a cometer loucuras. Esses pensamentos não são seus. Convido-o a participar das reuniões da casa. Temos aqui reuniões públicas e tratamento espiritual, em que atendemos todos os que passam por algum processo de obsessão. Tenho certeza de que seu marido vai ser esclarecido. Ele está agindo assim porque você tem chamado por ele. A jovem senhora agradeceu ao dirigente, enquanto preenchia uma ficha com seus dados pessoais para dar início ao tratamento de desobsessão. Passaram-se alguns dias da ida de nossa amiga ao grupo espírita e a melhora estava estampada em seu rosto. O nosso companheiro desencarnado também começou a receber os benefícios e o auxílio dos benfeitores espirituais. Ele entendeu que toda aquela situação comprometia sua evolução. E pior, estava contribuindo consideravelmente para o desequilíbrio físico e espiritual de sua amada. E com este entendimento, ele se afastou definitivamente de seu antigo lar. Certo dia, ela chegou à casa espírita demonstrando muita tristeza. No momento em que encontrou com o dirigente, disse-lhe: Senhor, eu vim até aqui para lhe agradecer pela ajuda recebida. E eu me sinto muito bem, mas estou triste porque não sonho mais com meu esposo, não o vejo mais em meu quarto, e não estou aguentando mais de tanta saudade. Todas as noites eu chamo por ele, mas ele não vem. Só agora descobri que o tratamento que fiz aqui foi uma forma de me separar ainda mais dele. Tenho assistido às reuniões e compreendi, com bastante clareza, a minha situação. Estou lendo aquele livro que o Senhor me presenteou, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas, por agora, prefiro viver com meu marido. E eu não quero viver sozinha. Por isso, o melhor que tenho a fazer é me afastar daqui. Agradeço ao Senhor por tudo que fez por mim, mas não posso continuar frequentando este grupo espírita. O dirigente, que a ouvia com atenção, lhe perguntou: A senhora tem certeza de que é isso mesmo o que quer para a sua vida? E com pensamento fixo no esposo, ela lhe respondeu: Meu senhor, tenho certeza de que é isso mesmo que quero para mim e meu amor. E a me respeito aos desejos daquela senhora, ele disse: Minha filha, vá com Deus.
E que Jesus proteja você e seu marido, mas não se esqueça de ler o Evangelho. Leia todos os dias e ore com muita fé. Se um dia a senhora quiser voltar para continuarmos o tratamento, nós a receberemos de braços abertos. E que Jesus a proteja nessa caminhada. Sensibilizado com aquela situação, ele voltou a lhe perguntar: a senhora tem certeza de que está tomando a decisão certa? Ela respondeu: para lhe dizer a verdade, eu não sei se minha decisão é a melhor, mas no momento eu não posso viver sem ele. Se algum dia eu mudar de ideia, voltarei, mas confesso que agora não posso. Preciso sentir a presença dele, mesmo que seja em espírito. Isso, para mim, já é o bastante. O dirigente novamente lhe fez uma alerta, dizendo: senhora, isso pode levá-la a um sofrimento muito maior no futuro. E ela perseverou: meu senhor, nada mais me importa no momento. O que realmente conta é a minha felicidade. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Para você não custa nada, mas para nós, faz muita diferença. Ajuda o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 14. Depois de conhecerem a dramática história vivida por nossa amiga, eu convidei meus companheiros para ver as imagens de como se deu a morte do capataz da fazenda de Ambrosina. Meus amigos, quero que vejam como se deu a morte desse Abel. Dominado pela raiva e cumprindo ordens da mãe, Moisés disse a Abel que seguiriam até o armazém, pois ali receberia o castigo merecido. Ele havia se engraçado com sua mãe, e jamais eles aceitariam tamanha audácia. Agora seria punido, pois fora isso que sua mãe ordenara. Aos prantos, o capataz disse ao filho da patroa: não é necessário que você me leve até o armazém. Gostaria que você acabasse com minha vida aqui mesmo, pois, para mim, a vida não tem mais sentido. Até hoje, vivi de esperança, agora nem esperança a tenho mais. O jovem, que aprendera todos os malfeitos que lhe foram ensinados pelo capataz, disse-lhe: você é um homem fraco, junte suas coisas e vamos-nos daqui. Hoje, vai saber o que acontece com o homem quando desrespeita a família dos Braga. Ninguém nunca desrespeitou nossa família. E há muito tempo você vem atormentando a vida de minha mãe. Lembre-se de que a viúva negra se vinga de todos os que a importunam. Rapidamente, Abel colocou suas roupas em um saco e saiu do quarto acompanhado de Moisés e alguns capangas da fazenda. Assim que o capataz subiu no cavalo, o filho da viúva ordenou que seus empregados amarrassem suas mãos para trás, pois teve medo de que o maldito escapasse do castigo, que dali a alguns instantes receberia. Ao chegarem ao armazém, fizeram o mesmo ritual que sempre faziam com todos os que passavam por ali. Agora, era a sua vez de sentir na pele a dor que causara aos funcionários da fazenda. Começaram dando chibatadas, e a cada chibatada, Moisés dizia para que era: esta é para você aprender a respeitar minha família. Mas, antes de começar o castigo, tiraram toda a roupa dele, deixando-o completamente nu. Além das chibatadas, utilizaram outros tipos de tortura. Quando o Abel já estava todo ensanguentado, Moisés tirou do seu cinturão um punhal. Dominado pelo ódio, começou a retalhar o corpo de nosso companheiro. Com frieza de alma, ele estraçalhou o corpo daquele pobre infeliz. Abel, já sem forças, continuou a implorar por sua morte, dizendo: mate-me, pelo amor de Deus. A dor e a angústia que sinto em meu coração e em minha alma é bem maior que os cortes que você faz em meu corpo. A minha dor só acabará com a morte. Mate-me, pelo amor de Deus. Presenciar todas aquelas cenas produzia em nossa alma tristeza e dor, pois sabíamos quanto mal nosso companheiro Moisés e sua mãe haviam feito a si mesmos,
E quantos sofreriam ao descobrir que o jamais devemos usar de violência para com aqueles que julgamos querer nos prejudicar. Moisés, fora de si, dirigia-lhe os mais baixos adjetivos. Seu porco imundo, maldito e miserável, você deveria ter respeitado a família dos Braga. Enfurecido, ele continuava expressando os nomes mais horríveis, que são impossíveis de enumerar. Enquanto isso, o corpo do capataz continuava a ser perfurado pelo punhal afiado. Era impossível, aos ouvidos humanos, ouvir a voz daquele pobre homem, mas nós ouvimos. Ele continuava a repetir que sua alma estava sangrando. Depois de algum tempo, Moisés, já cansado, lembrou-se das ordens da mãe. Ele não deveria matá-lo. A mãe deu ordens expressas para que Abel ficasse vivo para contar aquela história a outros que tivessem intenção de se engraçar com ela, como ele fizera. Já exausto, Moisés ordenou que os capangas pegassem Abel e o colocassem sobre o lombo do cavalo. Dali, seguiram até um lugar próximo a um córrego que ficava dentro de uma mata fechada. Sem dor nem piedade, eles o deixaram ali, desfalecido entregue à própria sorte, sobre os galhos secos das árvores. Depois de ficar um longo período desacordado, Abel recobrou os sentidos. Estava fraco e sentia muitas dores. Num esforço descomunal, conseguiu arrastar-se até a beira do córrego e assim, pôde saciar a sede que o consumia. Sentindo-se um pouco melhor, Abel começou a pensar em sua história de amor pela viúva. Ele a amava e esperava, como lhe fora prometido, que ela se casasse com ele. E agora ele estava ali, acabado, morto para a vida de felicidade que sempre sonhou para os dois. Com a mente perturbada, vinha aos seus pensamentos um desejo ardente de acabar com a própria vida. Cego por tudo o que lhe acontecera naquele dia, ele tomou uma decisão. Conhecia muito bem aquele lugar e se recordava que ali bem perto havia uma cachoeira. Ela está perto, pensou. E até podia ouvir o barulho das águas batendo nas pedras. A amargura tomava conta de seu coração. Na verdade, ele queria que Moisés o tivesse matado, mas ele estava ali, passando por todo aquele sofrimento. Num ímpeto de terminar com tudo aquilo, pensou. Eles não conseguiram acabar com minha vida, mas eu mesmo vou fazê-lo, jogando-me na cachoeira. Viver já não me interessa mais, pois sei que jamais poderei me aproximar de quem amo. Meu Deus, nunca mais a verei. Abel se arrastou por entre os galhos secos, até chegar ao penhasco que dava direto na cachoeira. Lá chegando, ergueu-se e olhou para a imensidão, e disse entre soluços: Meu Deus, perdoe-me, mas não vejo outra solução para acabar com a dor que trago dentro de minha alma. Neste momento, eu disse aos meus companheiros. Muitas vezes, quando vivenciamos uma grande aflição, não paramos para raciocinar. Diante de um drama, nos entregamos ao desespero e cometemos delitos ainda mais graves, comprometendo-nos perante as leis divinas. Vivendo seu momento de desespero, ele estava convicto de que estava tomando a decisão mais acertada, e assim pensando, jogou-se daquele penhasco. À mercê da correnteza, seu corpo desceu rio abaixo. Mas, como a morte não existe, Abel viu-se livre do corpo. Para seu horror, presenciou seu corpo sendo arrastado e esfacelado por entre as muitas pedras ali existentes. Aturdido e perturbado com tudo o que viu, não entendeu o que estava se passando consigo. Ele viu e escutou o impacto do seu corpo na água, viu seu sangue se misturar com a água que poucos minutos antes lhe restituíra as forças físicas. Mas, naquele momento, ele não sentia nenhuma dor. Era como se estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E em uma delas, via o impacto daquele corpo indo ao encontro das pedras, e em outra, seu corpo não tinha um só arranhão. Diante da duplicidade de sua existência, Abel entrou em completa perturbação. Aquelas cenas se repetiam continuadamente e,
Diante disso, o desespero se apossou de sua mente. A situação estava fora de seu controle e, com isso, sua agonia tomou proporções incalculáveis. Então, eu disse a Célio e Celina: observem como nossa consciência nos cobra por nossos atos de desamor. De repente, Abel começou a ouvir o choro de crianças. Não demorou muito, e passou a ouvir os gritos e as lamentações das pessoas que ele, por gosto mesmo, torturara no paiol da fazenda. Ele revia cada uma das cenas de torturas que havia praticado contra aqueles humildes trabalhadores. Completamente perturbado, pensou: como pode ser, estou morto e vivo ao mesmo tempo? Mas o martírio de nosso companheiro estava apenas começando. O horror das cenas de tortura realizadas na fazenda, e a de sua queda no penhasco, se repetiam em sua mente. E, para aumentar ainda mais seu sofrimento, ele reviu o momento em que a patroa mandou embora da fazenda. Ela o expulsou de lá sem dó e sem compaixão. Suas palavras foram duras demais para serem ouvidas por alguém que amava tanto. Todas aquelas cenas martirizavam-no, deixando-o enlouquecido. Aquele espírito tinha voltado à terra para ressarcir seus débitos do passado, mas ali estava ele vivendo todo aquele tormento, resultado de suas próprias escolhas. Apesar de ser empregado e de ter de cumprir as ordens da patroa, ele poderia ter sido complacente com seus subordinados. No entanto, para demonstrar sua autoridade e chamar a atenção da patroa, por amá-la demais, aplicava castigos imerecidos a todos os empregados da fazenda, e muitas vezes os castigava pelo simples prazer de fazê-lo. Nos momentos de maior desespero, ele se lembrava da oração que sua mãe lhe ensinara quando era ainda uma criança. Ao terminar de fazer aquela singela oração, sentia-se um pouco aliviado. Mas essa sensação de bem-estar não durava muito tempo, portanto, logo em seguida voltava a viver sua triste realidade. Amigos, o que faz o espírito sofrer, quando está nas dimensões espirituais, é sua consciência a lhe cobrar por seus atos. As cenas de horror e as torturas que praticara contra os empregados da fazenda, estavam gravadas em sua consciência, e ainda tinha o gravante do remorso, que o levava a passar por terrível sofrimento. As lesões no perispírito de Abel eram gigantescas. Todos os sofrimentos que causou aqueles trabalhadores estavam gravados em seu ser. Cada lágrima de criança e o desespero das mães, ao verem seus filhos e esposos sendo torturados, estavam ali marcados. Sobre os ombros de Abel ainda pesavam o ódio dos empregados que não conseguiram perdoá-lo e, principalmente, o ato do suicídio. Nesses momentos, sua mãe se aproximava e lhe aplicava passes magnéticos, fazendo com que o filho se sentisse melhor. Todos os dias, ela ia às regiões umbralinas onde Abel se encontrava. Após aplicar-lhe o passe, aconchegava-o em seu colo e lhe falava dos ensinamentos de Jesus. Podemos dizer que perdemos a conta das vezes em que aquele abnegado espírito foi em busca do filho amado. A fé e a perseverança daquela mãe contribuíram consideravelmente para o despertamento de Abel. E assim, ele permaneceu por mais de 100 anos vivendo neste conflito. Certo dia, após o passe, Abel abriu os olhos da alma e viu sua mãezinha. Com ele desperto, ela pôde ampará-lo e conduzi-lo para este complexo. Mesmo depois de um longo tempo em tratamento no plano espiritual, sua mente continuava ligada à sua amada. Abel se recordava muito bem das torturas que sofreu, mas, mesmo tendo passado por todo aquele sofrimento, não sentia ódio por Ambrosina. Ao contrário, alimentava uma paixão avassaladora pela ex-patroa. Seu maior sonho era poder encontrá-la e novamente viver a seu lado, mesmo que fosse como o mais humilde dos empregados. Ele estava obcecado pela ideia de um dia se casar com ela, e todo aquele sofrimento não tinha a menor importância, diante do grande amor que sentia pela amada. Ele acreditava que todo aquele sofrimento compensaria tal momento. Capítulo 15.
Caminhando pelo complexo hospitalar, meus companheiros tiveram a oportunidade de conhecer de perto os trabalhos realizados por uma de nossas tarefeiras que está encanada, fato que lhes chamou muito a atenção. Logo após ser apresentado, Célio pediu que eu falasse um pouco mais sobre Flor de Maio. Meus queridos, nossa companheira é uma linda flor. Ela é uma flor muito especial e deixa um rastro de perfume por onde passa. São poucas as almas que se encontram preparadas para passar por tão grandes provações e se manterem calmas, aceitando todas as dores com resignação. Nossa amiga, que hoje se encontra enclausurada em um corpo tão delicado, é um espírito milenar que tem dentro da constituição divina muitos débitos a resgatar. Suplicando no mundo espiritual e aos benfeitores responsáveis por sua vinda à Terra, requisitou uma oportunidade de quitar vários de seus débitos de uma só vez. Ela se comprometeu a voltar à Terra e passar por uma enfermidade no corpo físico que a levaria a fazer mais de 65 cirurgias. Aos 20 anos, uma jovem linda e saudável, seria acometida de uma grave enfermidade. Teria em mãos a oportunidade de fazer o tratamento, mas muito pouco adiantaria. Seus membros superiores e inferiores seriam cortados, pedaço por pedaço, até que sobrasse apenas pequena parte deles. Mas teria de enfrentar todas as consequências de seu pedido. Antes de adoecer, Flor se casou e teve 4 filhos. Assim que adoeceu, o marido a abandonou. Nesse tempo, passou por muitas dificuldades para criar e cuidar de seus filhos. Seu sofrimento foi ainda maior quando teve de ficar internada, para a realização das várias cirurgias, pois as crianças, sendo ainda pequenas, reclamavam a sua presença. Ela sofreu horrores, mas conseguiu superar com coragem seus sofrimentos. A maioria daqueles que visitavam seu lar, por ato de compaixão, olhavam para ele e pensavam: meu Deus, como pode uma pessoa sofrer tanto neste mundo? E muitos até chegavam a pensar: a sofrer tanto assim, é melhor que Deus tire sua vida. Mas viver, para Flor, era importante, pois havia assumido o compromisso de receber em seu lar 4 crianças, e elas seriam seu suporte para a ascensão espiritual. Ela jamais poderia pensar em não viver, já que sua história de vida seria importante e valiosa para todos os que a conhecessem. Infelizmente, no início de sua doença, houve momentos em que pensou em tirar a própria vida, pois sofria tanto que achava impossível continuar vivendo com tantas dores. Mas quantas pessoas dependiam dela? Assim pensava. Quando esses pensamentos lhe vinham à sua mente, recordava os compromissos assumidos no plano espiritual, olhava para os filhos, ainda tão pequeninos, e viu quanto eles precisavam dela. E assim se passaram alguns anos de luta e dor, até que um dia ela teve a oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, que consola, nos abre um leque de novos aprendizados, orienta e mostra as consequências das vidas sucessivas, na lei de causa e efeito. Esclarece-nos, de forma clara e objetiva, que os problemas que vivenciamos no presente podem ter uma causa em nosso passado distante. Somos espíritos milenares e, diante disso, quantos erros já praticamos? O planeta Terra é um campo abençoado de trabalho, onde todos nós temos de lutar com fé e coragem, para vencer as imperfeições morais intrínsecas a nosso ser. Só assim conseguiremos alavancar nosso progresso espiritual. Dessa forma, lutou e conseguiu vencer. Criou os filhos e os netos. Hoje é uma pessoa feliz e realizada em seus sonhos. Dona de sensibilidade apurada, de maneira extraordinária, há muitos anos vem colaborando conosco neste complexo. Diante da impossibilidade de vir ao grupo espírita para participar das atividades, quando se vê desligada parcialmente do corpo físico pelo sono, vem até aqui, trazendo sempre uma palavra de consolo aos sofredores. E um grande exemplo de amor, fé e perseverança para todos os que vão até sua casa visitá-la.
Muitos dos seus familiares já retornaram à pátria espiritual, mas nossa querida amiga ainda permanece na Terra, e isso porque precisa viver. Muitas vezes, depois de uma noite de intenso trabalho aqui no plano espiritual, ao despertar no corpo físico, sente-se abatida, triste e desanimada. E esse é o resultado das influências dos nossos irmãos que ela acolhe, e que vivem a reclamar da sorte. Às vezes, para e pensa. Apesar de viver em um corpo deformado, e passar minha vida em uma cadeira de rodas, não posso reclamar, mas ouço tantas lamentações por coisas tão pequenas e sem sentido. Ao despertar no corpo físico, recorda dos momentos em que pode caminhar e viver em plena liberdade. Durante seu desdobramento, tem o poder de aparecer e desaparecer, ver e sentir seu corpo em toda sua perfeição, enquanto no corpo físico sofre uma total dependência da misericórdia alheia. Mas, como Deus nunca desampara seus filhos, nesses momentos, os amigos espirituais vêm em seu socorro e lhe falam no íntimo da alma, aconselham-na, dando consolo e estímulo. E em poucos minutos, ela sente-se confortada e recuperada da angústia que por instantes a abateu. Está conseguindo vencer todas as barreiras que a impulsionam na busca de sua evolução. Vive sua luta do dia a dia, mas com a esperança de que seu futuro será melhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Queremos dizer, meus amigos, que na maioria das vezes, as pessoas reclamam por coisas banais, enquanto muitos só desejariam ter as pernas para caminhar ou as mãos para trabalhar, poderem chegar, ouvir e falar. Nossa companheira Flor só queria ter as mãos para, pelo menos, pegar sua netinha no colo e fazer um afago em seus cabelos. Quantas vezes reclamamos porque a comida está fria, e esquecemos que é muito fácil esquentá-la. Agimos assim, enquanto algumas pessoas gostariam de ver a luz do sol, o rosto do filho amado, a beleza das flores, das árvores e os pássaros a voar. Por que reclamamos tanto e não paramos para pensar nos outros? Se o homem parasse para pensar na vida e na misericórdia divina que desce sobre ele, oferecendo-lhe tantos valores, certamente não estaria vivendo em conflito. E por isso que, ao desencarnar, muitos passam por tantos sofrimentos, e isso porque não tiveram tempo para parar, pensar e agir em favor do seu próprio crescimento espiritual. A maioria vive na Terra, na ilusão, e não consegue entender que viver na Terra é viver para a realidade e com realidade. E temos de viver com responsabilidade o momento presente, porque o amanhã pertence a Deus, e Ele não cede essa direção a ninguém. Tudo está em suas mãos, sob seu comando, porque suas leis são imutáveis. Assim aconteceu com nossa querida Flor. Hoje está resgatando seu passado e entregou sua vida nas mãos de Deus. Podemos comparar a sua situação com a de um prisioneiro que saiu da prisão depois de ter ficado anos confinado. Durante o sono do corpo físico, ela tem a liberdade de ir e vir, pois se encontra liberta do invólucro carnal. Nesses momentos, uma alegria incontida toma conta de seu ser. Mas, quando se aproxima o momento de retornar ao corpo físico, sente-se como uma prisioneira voltando à prisão. Para uma grande maioria, voltar para um corpo deformado, que não oferece a menor condição de liberdade, é sempre um martírio, um verdadeiro castigo. Mas para a Flor é um dever, pois tem uma trajetória a cumprir, que é um grande compromisso. Sair e voltar para o seu cárcere. Esse é quem Flor acalenta, oferecendo seus ombros para que possam chorar, e que vivem em grandes lamentações, muitas vezes necessitam que os levemos até a casa dela. Ao vê-la, sentem necessidade de mudar de atitudes. Com esse grande exemplo de vida, eles conseguem entender a ajuda e iniciam seu processo de reconciliação. Observem o caso de nossa amiga Maria, aquela senhora que se encontra naquele leito. Vejam como está triste e abatida. Vive reclamando e acha que Deus foi injusta com ela. A maioria das vezes,
Pensamos assim porque ainda temos uma visão bastante estreita sobre a justiça divina. Com o tempo, ela compreenderá que a dor não é uma punição de Deus, mas um meio de nos educarmos, e vai entender que seu sofrimento tem origem nas causas evolutivas. E em breve, nós a levaremos até a casa de nossa companheira Flor. E ela descobrirá que só tem motivos para agradecer e que o sofrimento pelo qual passou na Terra tinha sua razão de ser. Rogamos que nesse dia, nossa companheira possa entender que seu sofrimento, em comparação com o de Flor, é insignificante. Queremos que perceba que aquele espírito, que sempre lhe oferece o ombro amigo, passa na Terra por grandes provações. Capítulo 16. Visitando outros setores das dimensões espirituais da casa espírita, complexo hospitalar, eu os convidei para conhecer um companheiro que estagiava como porteiro do manicômio. Célio, perplexo com minha colocação, indagou: Ernesto, foi necessária a construção de um manicômio aqui no plano espiritual? Lembre-se de que vivemos entre dois mundos. O mundo material é somente uma complementação da vida espiritual. O espírito traz consigo, para a pátria espiritual, as mesmas necessidades da vida física. O bem ou o mal que fizermos, são bagagens que carregamos para a nossa vida espiritual. Somos herdeiros do bem que fizemos e responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Tudo isso nos acompanha nas vidas sucessivas. E para maior segurança, meus queridos, o departamento manicomial foi construído em uma área afastada do complexo. Por que este departamento teve de ser construído distante do complexo? Indagou Celina. Na época em que este complexo foi idealizado, o espaço destinado ao manicômio foi especialmente preparado. A escolha deste local, mais afastado, foi exatamente para que não haja interferência nos outros setores. Além disso, foi necessário implantar no local um dos mais avançados sistemas de proteção, não só no que diz respeito aos pacientes internos, mas principalmente para que não haja a interferência das falanges de espíritos zombeteiros e cobradores, que são seus obsessores. Esses espíritos ficam nas proximidades, procurando uma oportunidade para atacá-los. Querem, a todo custo, destruir este trabalho do bem. Pensam que estamos protegendo seus inimigos. A maioria desses espíritos que hoje estão neste setor, quando encarnados, também passaram longos períodos internados em manicômios. Seus familiares, diante de seu livre-arbítrio, ao primeiro sinal de demência, preferiam abandoná-los nestes locais. Alguns se diziam impossibilitados de tê-los em sua companhia. E posso lhes afirmar, que a maioria deles, era médium com grandes potenciais e que havia assumido algum compromisso, mas, por motivos diversos, desvirtuaram-se no meio do caminho. De onde estávamos, era possível ouvir gritos e lamentos. Revoltados, não aceitavam viver naquele lugar e diziam que seus familiares estavam loucos em deixá-los ali. Quando nos aproximamos do portão que dava acesso ao edifício, fomos acolhidos por Andrei. Nosso amigo traz na alma a alegria e a sutileza de quem já aprendeu a amar seu próximo. Após cumprimentá-lo, eu lhe disse: Andrei, nossos companheiros trabalham no departamento reencarnacionista da colônia Nova Esperança. E os trouxe aqui para que conheçam sua história de vida. E gostaria que nos relatasse seu aprendizado neste setor. Emocionado, Andrei começou dizendo: Companheiros, a conquista deste posto em que estou estagiando, teve início na Terra, quando ainda estava encarnado. Antes de reencarnar, assumi uma importante responsabilidade. No tempo previsto e auxiliado pela espiritualidade superior, eu deveria fundar um grupo espírita, em um município de uma grande metrópole brasileira. E com a ajuda dos amigos espirituais, este trabalho veio a lume. E eu tive a oportunidade de liderar este grupo de trabalhadores dedicados,
espíritos comprometidos com a lei de causa e efeito, mas ainda trazíamos relevantes dificuldades por vencer. Com o legado deixado pelo codificador da doutrina e outras centenas de obras subsidiárias, pude, juntamente com meus colaboradores, desenvolver um excelente trabalho em favor dos mais necessitados. Além de conhecer muito bem as obras da doutrina, transformei-me em orador espírita, e foi assim que consegui liderar esse grupo. Os trabalhos na casa espírita seguiam conforme a programação do plano espiritual. No grupo espírita, eu agia de modo exemplar, mas em casa, junto dos meus familiares, mostrava toda a minha intolerância e impaciência. Intimamente, carregava todos os vícios carnais do que poderiam ter sido descartados durante o meu estágio naquele grupo. Como os meus vícios estavam escondidos dos meus amigos que caminhavam comigo, eu continuava a alimentá-los. Nunca contei a ninguém sobre minhas dificuldades e não me esforcei para eliminá-los. Na medida em que o grupo crescia, também crescia em mim orgulho, o ciúme e a inveja. Invigilantemente, todas essas mazelas brotaram e cresceram rapidamente em meu coração. A qualquer custo, eu queria me manter na presidência do grupo. Se fosse necessário, passaria por cima de qualquer um que entrasse no meu caminho. Eu era o fundador do grupo e tinha um diploma. Era assim que pensava. E ainda me perguntava: por que meus companheiros querem assumir a presidência, se eles não têm estudo? Diante dos valores materiais que Deus me concedeu naquela oportunidade, pude desenvolver muito bem minha parte intelectual, estudei e tinha um diploma. Naquela época, eu me considerava o melhor entre todos. E pensava que, se qualquer um deles assumisse a direção, logo o grupo seria desfeito. Que ledo engano meu! Pelo estatuto do grupo, quando terminou o meu tempo de liderança, foi-nos apresentado o novo líder da casa espírita. Com a mente e o espírito doentes e obcecado pela ideia de comando, comecei a persegui-lo. Aquele homem era um obstáculo em meu caminho. Eu agia como uma raposa à espreita da caça. E esperei o momento certo para atacá-lo. Na minha ignorância, pensava: se ele não tem estudo, como irá comandar um trabalho tão grandioso como este? De modo sórdido, eu expulsei aquele meu companheiro do grupo espírita. Ainda me recordo do seu olhar de tristeza. Ele ouviu meus insultos em silêncio. Disse-lhe palavras duras, impossíveis de serem ditas por uma pessoa que se afirmava cristã. Só depois entendi que aquele companheiro não tinha um diploma nas mãos, mas tinha o mais importante, amor e humildade no coração. Ele, sim, tinha aprendido os ensinamentos de Jesus. Com a humildade conquistada, saiu do grupo com muita dor na alma, não pelo fato de ter de deixar o cargo, mas condoído por minha infeliz situação. Os demais integrantes do grupo continuaram ao meu lado, mas, depois de algum tempo, alguns deles já haviam percebido minha fraqueza. O murmurinho causado pela saída do companheiro fez com que a maioria dos integrantes entrassem em desalinho com a programação espiritual. Dominados por mim e pelos espíritos, que há muito planejavam a destruição do grupo, entramos em ferrenho processo de obsessão. Por falta de vigilância e de amor no coração, principalmente de minha parte, aqueles espíritos que ainda não conheciam os ensinamentos do Cristo, penetraram na instituição, interferindo de forma violenta em todas as atividades da casa espírita. A partir daí, aumentaram ainda mais os conflitos entre os tarefeiros. Não demorou muito tempo, da mesma forma que um dia eu havia expulsado meu companheiro, fui também expulso daquela casa. Fui impedido de continuar frequentando o grupo. Senti-me extremamente magoado com a situação. Um ódio e um rancor incontrolável tomaram conta do meu coração. Algum tempo depois, percebi que estava recebendo de volta todo o mal que havia plantado. Eu tinha estudado todos os livros da codificação e uma centena de outros livros espíritas, portanto,
tinha muito conhecimento. Mas a luta que deveria travar para me libertar das mazelas e dos vícios arraigadores em meu ser espiritual, isso não fui capaz de fazer. Pouco tempo depois, uma enfermidade sem precedentes, aos meus olhos, tomou conta do meu corpo. Na minha ignorância pensava: não é justo um homem como eu, ainda jovem, ser dominado por tal doença. Hoje sei que tudo o que passei foi resultado da minha ignorância. Na verdade, conhecimento eu tinha, mas ele não havia tocado meu coração. Com a mente doentia, pensava: odeio todos aqueles que me expulsaram do grupo que fundei, e ainda me vingarei deles. A doença era só um aviso de que as coisas não iam bem. Grandes escândalos aconteceram naquela casa, que fora programada para pregar e exercer o amor em plenitude. Sei que fui o responsável por tal desdita. Meu egoísmo destruiu um trabalho que havia sido planejado no mundo espiritual. Muito tempo depois da minha desencarnação, tive noção de quanto mal causei aos meus companheiros. Quantos necessitados deixaram de receber ajuda espiritual. E o número de crianças e idosos que deixaram de receber o auxílio material, vindo a desencarnar de desnutrição. Isso, fora outras atividades que estavam planejadas para acontecer naquela abençoada casa. Diante da minha intolerância, infantilidade e falta de amor para exercer a função de presidente e líder religioso, perdi uma grande oportunidade de ajudar muitos companheiros. Ainda posso acrescentar quantos encarnados e desencarnados deixaram de ser atendidos nas reuniões ostensivas. Temos fixo em nossa mente, que só porque uma pessoa tem um nível intelectual mais avançado, ela tem condições de liderar um grupo, e esquecemos que, para exercer uma liderança, é preciso ter, primeiramente, humildade no coração. Esse é o mais importante requisito para que uma pessoa possa desenvolver um bom trabalho na Terra. Estudar na escola convencional e aprofundar o conhecimento nos cursos ministrados nos grupos espíritas é fácil. O difícil é colocar o que aprendemos em prática, assim como fez e ensinou o Cristo. Para meu desespero, fiquei imóvel, em cima de uma cama. Vocês nem imaginam quem veio me trazer uma palavra de consolo. Acredito que já imaginaram. Exatamente, foi justamente aquele que um dia injustamente maltratei. Quantas vezes ele foi à minha casa e me disse palavras de carinho e conforto. Por não saber ler, ele pedia aos amigos que iam com ele, para ler uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. A cada leitura, a dor tomava conta do meu coração. Naquela altura, a dor do corpo físico havia desaparecido, porque minha alma estava dilacerada pela vergonha. O meu sofrimento e a acolhida que recebi do meu companheiro, me fizeram entender que eu estava equivocado. Aprendi a lição a duras penas. Acredito que tudo aquilo aconteceu, para que eu despertasse e saísse da clausura do meu egoísmo. Eu era prepotente e orgulhoso. Considerava-me o melhor de todos só porque havia participado de todos os cursos ministrados no grupo e, além disso, o número de obras que li era impossível calcular. O gesto do meu antigo companheiro fez com que o arrependimento invadisse a minha alma. Humildemente, pedi perdão a ele e a seus familiares. Apesar de ter recebido seu perdão, me culpava, porque conhecia a doutrina dos espíritos. Meus amigos, depois que conhecemos os ensinamentos de Jesus, mesmo que a pessoa a quem ofendemos nos perdoe, temos dificuldade para nos perdoar, porque quanto mais gratidão devemos a alguém, mais profunda é a imagem que esse alguém deixa gravada em nosso ser espiritual. A gratidão é um sentimento que não tem preço. E assim aconteceu, aquele que um dia eu tanto prejudiquei, continuou me ajudando. Além do incentivo, ele me deu a oportunidade de fazer palestras no grupo espírita que frequentava. Mesmo enfermo, aceitei sua sugestão. Eu precisava me reerguer do lamaçal em que havia me atirado. Apesar da vergonha que consumia minha alma, procurei me esforçar.
Depois de realizar aquela tarefa, já me sentia mais confiante e seguro. E nesse tempo, já era minha vez de retornar ao mundo espiritual. Quando nosso corpo não tem mais forças para continuar sendo habitado por nosso ser espiritual, temos de devolvê-lo à Terra. Muitas vezes, nos apegamos tanto a esse corpo que não queremos devolvê-lo. O corpo físico é um veículo no qual o espírito pode se movimentar e evoluir, reparando os erros que um dia praticou. Esse é o compromisso assumido pela maioria dos espíritos encarnados. Mas, na realidade, isso não havia acontecido comigo. Apesar de ter pedido perdão, sentia-me devedor daquele meu companheiro. Pesava sobre mim o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Desencarnei. Estavam presentes no velório todos os meus familiares. Alguns amigos vieram prestar suas últimas homenagens. Durante o velório, eu podia ouvir os comentários. Alguns tinham certeza de que eu era um espírito evoluído. Ao ouvir todos aqueles elogios, me senti pequeno e vil. Mas aqui na pátria espiritual, não existem os subterfúgios para colocar uma máscara, tudo fica claro como um dia radiante de sol. Deparamos com nossas mazelas, ficamos desnudos de nossas carapaças e nos mostramos como somos na realidade. Podem acreditar, mas aquele a quem tanto prejudiquei nunca revelou o motivo do seu afastamento dos trabalhos do grupo espírita. Companheiros, não é Deus que vem nos julgar por nossos erros, mas nossa própria consciência é nosso juiz. Quando o meu corpo foi deixado naquela cova, entrei em desespero. O arrependimento atroz tomou conta de mim. Como um louco, gritava e pedia perdão àquele a quem tanto prejudiquei. Para minha sorte, fui amparado por uma equipe socorrista que, conhecedores das minhas dificuldades, tiveram que me amarrar na maca que me conduziria até este hospital, onde permaneci internado por muitos anos. O meu descontrole foi tanto que, se eu ficasse ali por mais um instante, poderia ter sido arrastado para as regiões umbralinas da Terra. O meu maior desespero foi ter sido interpretado por alguns como um espírito puro, iluminado, que conseguiu cumprir sua missão na Terra, um missionário. Quando ouvi uma das companheiras do grupo que havia frequentado dizer que meu espírito estava livre para percorrer o universo e visitar outros mundos, não me contive e chorei, pois minha realidade era outra. Na verdade, eu estava no mundo espiritual amarrado como um louco. Hoje, tenho consciência de não ser merecedor de tanta benevolência. E eu poderia ter ficado preso por um bom tempo junto dos espíritos vingadores, que ficam esperando alguém chegar, para realizarem sua vingança e exercer o ódio que ainda trazem em seus corações. Não por mérito meu, mas pela misericórdia divina, a espiritualidade agiu em meu socorro. Para que não fugisse, pela vergonha que sentia, continuei amarrado. Desesperado, pedia perdão aos companheiros André e Ana, as duas pessoas que tanto havia prejudicado. Deixei que o ciúme e a fraqueza espiritual me dominassem e, envolvido nesse lastro de trevas, pratiquei muita maldade. O mentor espiritual responsável pela equipe, tentava conversar comigo, mas, embutido em minha angústia, só conseguia ver a imagem do casal que havia prejudicado. A aflição e a loucura tomaram conta de meu ser. Consciente de meus erros, intimamente gritava, mas meus gritos não eram ouvidos. Vivi anos nesse estado de insanidade. Só muito tempo depois de ser socorrido, fiquei sabendo que minha mãezinha também estava presente na equipe que me socorreu. Quando despertei, estava em um parque todo arborizado. Mais tarde, fiquei sabendo que aquele lugar é o Parque das Lamentações daqui do complexo. Foi muito bom poder ver a luz do sol novamente. Estava ao meu lado um grande amigo, que posso chamar de anjo protetor. Ele, pacientemente, me aconselhava. Inúmeras vezes, ele leu a passagem do Evangelho que, de modo claro, vem nos orientar como combater em nós o orgulho e a vaidade.
Essa passagem marcou minha vida aqui neste hospital. Para dizer a verdade, perdi a conta das vezes que ele leu o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Certo dia, Silas, o meu anjo protetor, veio ao meu encontro. Posso lhes dizer que ainda hoje tenho dificuldades para enumerar as qualidades dessa alma. Deixando transparecer forte emoção, ele me abraçou e disse: Andrei, meu amigo, hoje é um dia muito importante para todos nós, mas principalmente para você. Foi-lhe concedida a oportunidade de auxiliar nos trabalhos junto aos nossos companheiros que se encontram neste parque hospitalar. O trabalho é árduo, mas temos certeza de que será um importante passo em sua caminhada evolutiva. Posso afirmar que, no primeiro momento, foi difícil e dolorido ter de fazer a higienização da ala onde estão os companheiros alienados. Gradativamente, tenho combatido em mim o orgulho e a vaidade. Hoje sei que aquele trabalho me fez desenvolver a sensibilidade e humildade, de ver o outro como um irmão em Cristo. Aos poucos, já consegui abraçá-lo sem repulsa, limpar o vômito sem sentir nojo. Hoje consigo entender que a melhor forma de combater o orgulho que está cristalizado em nossa alma é enfrentando-o. Há aqueles que desencarnam na Terra trazendo uma estrela na testa, que foi colocada pelos encarnados, mas que chegam ao mundo espiritual com essa estrela apagada, pois não conseguiram acender sua luz. Isso aconteceu comigo, mas, graças a Deus, estou conseguindo superar o orgulho e minha prepotência, mas ainda estou lutando contra a vaidade e o ciúme, enfim, contra os meus inumeráveis defeitos. Agradeço a Deus e a todos os que oram por mim, que me ajudaram, e a este hospital em que um dia fui socorrido. Recebi a oportunidade de poder continuar a trabalhar e compartilhar minha experiência com os companheiros. Ainda tenho um longo caminho a percorrer. Se eu estivesse atento às intuições de meu anjo guardião, com certeza meu retorno ao mundo espiritual teria sido diferente. Se os encarnados, principalmente os espíritas, tivessem a mínima noção do que é voltar para o mundo espiritual com a alma enferma, se esforçariam um pouco mais para se libertar das mazelas que trazem impregnadas na alma. Hoje compreendo que o objetivo da encarnação é atingirmos a perfeição a que estamos destinados. Cada segundo vivido na Terra é importante para prepararmos o nosso retorno à pátria espiritual. Mas sabemos que a humanidade caminha em passos lentos, e cada um vive seu momento em um grau diferente de evolução. Mas, infelizmente, envolvidos em nosso egoísmo, e ciúme, vaidade e orgulho, e pelo poder que muitas vezes nos sobe a cabeça, esquecemos de cuidar de nossa alma, que é imortal. Esquecemo-nos que a alma tem um tempo determinado para viver na Terra. Chegamos ao mundo espiritual sem a capa da humildade, pois na Terra recebemos todas as glórias. Ouvidamos as palavras de Jesus, quando ele disse: Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Mateus 6:3. Por isso não devemos nos vangloriar do trabalho que realizamos, mas, sim, nos colocar a serviço do Mestre Jesus. Devemos nos oferecer para ser servidores do Cristo, e não colocá-lo para nos servir. Célio, que ouvia atentamente o relato, disse-lhe: Andrei, depois de ouvir seu drama, imagino como se foi difícil sua chegada aqui, principalmente por ter conhecido a doutrina espírita. Ele, atencioso, esboçou um sorriso e disse: Meus amigos, realmente foi doloroso e constrangedor viver essa situação. Na verdade, eu ainda estava encarnado quando descobri que tinha falhado em meus compromissos.
Mas, ao despertar neste hospital, senti-me muito pior, porque a vergonha e o arrependimento dilaceravam minha alma. Hoje compreendo que não devemos nos fechar nesses sentimentos mesquinhos, o mais importante é fazermos nossa reforma íntima e trabalhar. E eu tenho me esforçado ao máximo para melhorar. Ao perceber em Andrei a voz embargada pela emoção, dirigi a ele algumas palavras. Meus amigos, é isso mesmo, estamos aqui a caminho da nossa evolução. Cair e levantar, faz parte do crescimento. Para vencer, teremos de lutar para adquirir valores mais sublimados. O espírito só conseguirá alavancar sua evolução, quando passar por todas as etapas evolutivas que os mundos podem lhe oferecer. A melhor forma de vencer cada uma de nossas mazelas, é eliminá-las uma a uma, mas antes é essencial que as identifiquemos. Desse modo, a cada encarnação nos sentiremos livres. O mestre disse: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Lucas 9:62. E seguindo esses ensinamentos, devemos enfrentar com coragem nossas dificuldades sem olhar para trás. Este ensinamento quer nos dizer que não devemos temer, mas seguir em frente, confiantes em que somos capazes e na certeza de que estamos amparados pela providência divina, por intermédio de uma imensa falange de benfeitores espirituais. Andrei, emocionado, novamente tomou a palavra e disse: companheiros, se somos orgulhosos, e esse foi o meu caso, temos de trabalhar em um lugar, onde essa mazela possa ser combatida. Foi importante, para mim, realizar as tarefas de faxineiro e me deparar com situações constrangedoras. Como vocês já sabem, no princípio foi difícil e humilhante. Mas, com o passar do tempo, fui modificando meu modo de ser e pensar. Estou vivendo em constante luta contra as dificuldades que estão cristalizadas em meu espírito. Além do estágio, estou frequentando alguns cursos que são ministrados aqui. Estou me preparando, pois em breve voltarei à Terra, para dar prosseguimento aos compromissos assumidos. Deus, que é todo bondade, nos concede a bendita oportunidade do recomeço. A doutrina espírita trouxe ao lume os ensinamentos de Jesus de forma clara e objetiva e, ao tomar conhecimento desses ensinamentos, nos tornamos capazes de entender que as dificuldades vividas por nós são a reação a uma ação impensada. Travo uma luta permanente comigo mesmo. Aqui não é diferente de quando estamos encarnados, as dificuldades são as mesmas, porque os erros estão enraizados em nosso ser. Para haver uma transformação, é necessário muita luta íntima. Quando ele terminou, eu lhe disse: Andrei, o espírita é, acima de tudo, um ser humano cheio de falhas. Mas é necessário e importante que cada um procure superar suas limitações, e melhor, devemos nos esforçar para eliminar as mazelas que estão cristalizadas em nosso espírito imortal. Capítulo 17. Aquela conversa havia sido proveitosa para todos nós, mas se aproximava o momento de visitarmos mais um paciente do hospital. Então, eu lhes disse: hoje é um dia importante para toda a nossa equipe, em especial para nosso irmão Gustavo e seus familiares. Eles tiveram permissão para se reencontrarem depois de anos de separação. Após permanecerem anos presos naquela fazenda, a esposa e filho foram acolhidos e estão em tratamento aqui. Também permaneceram internados neste manicômio por um longo período. Diante da fragilidade da situação, eles tiveram grandes dificuldades de se perdoarem. E certo que o arrependimento deve estar acompanhado de ação reparadora, pois somente assim nos sentiremos livres. Amigos, o auto-perdão produz em nós um amadurecimento moral, e nos leva a uma visão mais ampla do nosso ato, fazendo-nos refletir melhor sobre nossas ações futuras. Em razão da maldade praticada, após a desencarnação, os dois sofreram horrores, mas hoje estão se recuperando e vivem no Parque da Regeneração.
além dos trabalhos que realizam naquele setor, estão estudando sobre o auto-perdão. Quanto a Gustavo, nossa equipe, gradativamente, tem mostrado a ele flashes de suas vidas passadas. E em uma dessas oportunidades, foi-lhe revelado o motivo de seus familiares terem praticado o ato tão terrível contra sua vida. E em determinada época da vida familiar, mãe e filho, que traziam no subconsciente a dor sofrida em uma encarnação anterior, e sequiosos de vingança, sentiram-se no dever de cobrá-lo pelo que ele lhes devia. Entre outras cenas, ele viu um fato relevante que levou à destruição de sua família em outra encarnação. Imaturo espiritualmente, ele abandonou a esposa e filho, à mercê das intempéries da vida, e os dois sofreram todo tipo de martírio, por causa dessa sua atitude impensada. Célio indagou, ansioso. Ernesto, o que levou nosso amigo a abandonar sua família? Gustavo, de modo sórdido, fugiu com outra mulher. A esposa, sentindo-se ferida em seus sentimentos mais íntimos, alimentou ódio e profunda mágoa pelo esposo e por aquela que destruiu seu lar. O filho, ao ver o sofrimento da mãe pela situação constrangedora que os dois viveram, aliada às dificuldades financeiras pelas quais passaram, sentia-se no direito de se vingar daquele que lhes causara tanto mal. O jovem passou o resto da vida alimentando o desejo de um dia poder encontrar o pai para matá-lo. E, como vocês sabem, Gustavo, em sua última encarnação, morreu envenenado pelos dois. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nunca abandona seus filhos amados. Ele sempre nos dá possibilidades de refazer nosso caminho seguindo suas leis. Os três terão, em breve, uma nova oportunidade de reencarnarem para ressarcir seus débitos do passado. Estaremos juntos, intuindo e auxiliando, para que possam caminhar dentro dos preceitos do Cristo. Depois de nos despedirmos de Andrei, seguimos ao local onde se encontrava Gustavo. Passamos por longos corredores, e finalmente, chegamos ao departamento reencarnacionista do complexo. O salão amplo e arejado tinha o formato de um pentágono. E em cada canto do imenso salão, havia uma mesa e, à sua volta, várias poltronas de cetim azulado. A música ambiente nos causava uma sensação de paz. Havia, também, várias portas, que davam acesso aos vários departamentos do complexo. O casal de visitantes ainda observava atentamente o local, quando adentraram no salão, alguns grupos de irmãos que se preparavam para uma nova encarnação. A equipe espiritual responsável pelo processo reencarnatório os acompanhava até o centro do salão e, em seguida, cada grupo se dirigia à mesa previamente identificada com a ficha do reencarnante. Certamente, teriam longas conversações a respeito da nova programação reencarnatória. E em cada semblante, podíamos sentir a emoção e a esperança de um novo tempo. Meus amigos e eu, nos dirigimos até uma daquelas portas, e dali pudemos vislumbrar a beleza de um jardim. As rosas azuis davam encantamento ao lugar, tornando-o mágico. Deliciávamo-nos com tão majestosa paisagem, quando adentrou no espaço, a equipe de trabalhadores que acompanhavam Maria e seu filho Manuel. Enquanto o grupo se dirigia ao centro do salão, Gustavo se fez presente. Ele estava bem, tinha olhar firme e tranquilo, mas pudemos observar que em seu peito havia uma mancha escura, que parecia uma ferida não cicatrizada. As lágrimas rolaram em sua face, no momento em que avistou a esposa e o filho tão amado. Um filme passou por sua mente. Ele estava diante daqueles que o haviam assassinado, mas lembrou-se que não era inocente naquela história, que tinha seu quinhão de culpa naquela tragédia, precisava ser forte. De longe, pôde ver o sofrimento estampado em seus rostos e, mais que isso, o arrependimento por terem o matado de forma tão cruel. Ao se envolver em profundo sentimento de compaixão por seus algozes, a mancha escura que trazia em seu perispírito desapareceu. No centro daquele salão,
Os três se reencontraram e abraçados, choraram copiosamente. Enquanto isso, os mentores espirituais oravam e os envolviam em uma luz lilás. Aquele era um momento importante em suas vidas. Depois de um longo período de separação, a família estava novamente reunida. Durante esse tempo, passaram por muito sofrimento, mas agora tinham que voltar à Terra e refazerem os caminhos seguindo os ensinamentos do Cristo. Meus amigos, quando tomamos consciência de que aferimos nosso semelhante, temos certa dificuldade de nos perdoarmos, e isso nos leva a estagnar em nossa evolução. Com esta consciência, sentimos necessidade de passar pela mesma prova que impusemos ao outro, com a firme intenção de ressarcir os débitos com o companheiro a quem ferimos. Quando todos estavam acomodados, e após fazermos uma prece reconfortante, deram-se por iniciados os acertos finais para a nova reencarnação da família em questão. Voltariam ao círculo terrestre, para reparar os erros e, vivendo juntos, dissipariam as mágoas que haviam marcado suas almas. Depois de intensas conversações entre os espíritos reencarnantes, nos aproximamos. Cumprimentamos todos com calorosa saudação. Eu tinha a responsabilidade de informar aos companheiros alguns relevantes detalhes do processo reencarnatório. Então lhes disse: companheiros, para que possam estabelecer a paz em seus corações, vocês voltarão à Terra com um importante compromisso. Nessa oportunidade, não somente deverão trabalhar em família para sanar suas dificuldades, mas também trabalharão em favor das obras assistenciais espíritas, no departamento que presta auxílio às mães necessitadas. Conhecerão a doutrina dos espíritos. Com a mediunidade aflorada, terão plena consciência dos seus compromissos. Por meio do desdobramento, terão flashes deste momento, que é o marco da nova etapa de suas vidas. Os compromissos aqui assumidos estarão nitidores em suas mentes. Concreto será o auxílio que receberão de nossa equipe aqui presente. Com intenso trabalho em prol dos mais necessitados, convivendo com a fome e a dor dos semelhantes, despertarão em seus corações a fraternidade e o amor. A família será a mesma, sem nenhuma alteração, e terão o compromisso de se esforçarem no desenvolvimento da humildade em seus corações. Gustavo, você e sua família permanecerão por mais algum tempo neste hospital. Participarão ativamente dos trabalhos desenvolvidos no grupo espírita, principalmente nos cursos de desenvolvimento mediúnico que acontecem na casa. Nesse tempo conhecerão as obras de Kardec, e as que dissertam sobre os mais variados tipos de obsessão. Todo esse aprendizado será de grande valia em suas vidas, pois, ao reencarnarem na Terra, estarão preparados para cumprirem os compromissos que ora estão assumindo. A reencarnação, meus queridos, é a grande oportunidade que Deus nos dá para que possamos construir novos valores morais. E o que não conseguimos fazer nesta vida, teremos a oportunidade de fazer em outra. Assim é a trajetória do espírito, até que ele possa chegar à condição de pureza. Mas, enquanto estamos a caminho, temos de passar pelo círculo das reencarnações. Um dia seremos felizes como os espíritos puros. Essa felicidade é conquistada paulatinamente por nossas virtudes. Somente por meio da evolução o homem chegará a Deus, de onde saiu um dia, simples e ignorante. E Deus concedeu a eternidade para que o espírito possa se aperfeiçoar. Depois de lhes passar mais alguns detalhes, damos por encerrado o encontro com fervorosa oração. Capítulo 18. Encontramos com Alberto no exato momento em que deixávamos o recinto. Ele, sempre amável, convidou nossos visitantes para participarem da reunião de desobsessão, que aconteceria no grupo espírita, e disse-lhes que naquela oportunidade, aconteceria o despertar de muitos companheiros que estavam em tratamento ali no complexo, e que sistematicamente insistiam em permanecer adormecidos. Nossa equipe vinha trabalhando com eles havia algum tempo, e essa reunião era propícia,
porque se encontrariam ali, naquele dia, os médiuns ideais para o trabalho. Imediatamente, retornarmos ao departamento manicomial, onde esses companheiros estavam internados. Em poucos instantes, já nos encontrávamos no imenso pátio do manicômio. Apesar da beleza do jardim, a tristeza era dominante, pois os irmãos ali presentes faziam um intenso alarido. Quando notaram nossa presença, aproximaram-se. Demonstrando estado de demência total, alguns deles nos agarravam e, ajoelhados, beijavam nossos pés. Com a mente conturbada, pensavam que éramos Deus, e aos prantos nos pediam perdão. Imploravam para que perdoássemos os males que haviam praticado. Arrependidos, se diziam prontos para a reparação de seus erros. Tamanho era o desequilíbrio de nossos que chegavam a vomitar em nossos pés. Um número considerável de tarefeiros se encontrava espalhado por todo lugar e, com muito respeito, faziam a higienização do ambiente. Estávamos condoídos com a situação de nossos companheiros, mas era necessário que nos mantivéssemos equilibrados, para não atrapalhar o trabalho do qual participaríamos daí a alguns minutos. Dali, seguimos diretamente para o edifício onde funcionava o manicômio. Na recepção, o atendente Andrei já nos aguardava. Entramos no edifício e percorremos imensos corredores e, após descer alguns lances de escadas, chegamos a uma enfermaria onde os pacientes estavam em melhores condições mentais. Podíamos observar que, mesmo estando adormecidos, aqueles espíritos criavam fantasias em suas telas mentais. Eles reviam cenas referentes à sua vida quando encarnados na Terra. Alberto, que até aquele momento havia se mantido em silêncio, informou-nos que apenas um deles seria atendido na reunião de desobsessão. Quando nos aproximamos do seu leito, observamos que a todo instante ele despertava do sono, mas, ao abrir os olhos, deparava com alguma cena que o fazia adormecer instantaneamente. Segundo o Dr. Alberto, ele não tinha coragem e forças o suficiente para encarar as dificuldades vividas durante sua vida pretérita. Célio, muito atento a tudo, perguntou a Alberto. O senhor nos disse que muitos desta enfermaria serão despertados durante os trabalhos que serão realizados na reunião de desobsessão. Como isso vai acontecer, se apenas este será levado até lá? Os trabalhos no mundo espiritual acontecem de forma mais ampla. Nosso companheiro será conduzido à reunião e, por intermédio de um médium, poderá manter um diálogo com o doutrinador, que é dotado de elevada moral. Intuído por nós, tentará despertar no companheiro sentimentos mais sublimados. Vai levá-lo a se lembrar de Deus e de sua bondade para com os que sofrem e padecem suas dores. Mas também dirá a ele, que é necessário ter coragem e boa vontade para que possa se libertar do seu sofrimento. Com nossa ajuda, terá a visão de sua mãezinha, que tanto amava. Dessa maneira, despertará nele, novamente, o amor em sua essência, levando-o a refletir melhor sobre o prejudicial desejo de permanecer em eterno repouso. É importante que saibam, que tanto na sala onde acontece a reunião de desobsessão, quanto nas outras dependências, foi instalado um sistema aperfeiçoado de áudio para que os estudos ali realizados sejam estendidos aos diversos setores do complexo, propiciando aos espíritos um aprendizado contínuo. Mesmo que o espírito não queira, ele é beneficiado com as palestras e outros estudos realizados no grupo espírita. O espaço físico reservado às reuniões de desobsessão é uma verdadeira UTI, lugar onde o sofredor chega atendido intensivamente. Algumas horas antes do início da reunião, a equipe espiritual responsável pelos trabalhos se dirige até a sala de reunião e faz a preparação do ambiente, para que melhor possam ser atendidos aqueles que são encaminhados para o lar. Quando se dá o início da reunião, os canais são ligados simultaneamente às enfermarias e aos outros setores do hospital. Os médiuns, conscientes da importância do trabalho, assim que adentram o espaço onde acontecem as reuniões ostensivas,
permanecem em oração. Eles estão cientes de que o mentor da reunião encaminhou para lá muitos espíritos sofredores. Médiuns equilibrados permitem que os trabalhos no âmbito físico ocorram de forma harmoniosa e, desse modo, muitos são auxiliados. As leituras edificantes antes do início da reunião permitem que o ambiente permaneça em harmonia e o trabalho transcorra de forma mais equilibrada. O encontro dos espíritos sofredores com os encarnados permite uma troca de energias, que são os fluidos animalizados. Todos os espíritos em tratamento naquela enfermaria estavam mais ou menos no mesmo estágio evolutivo. Portanto, já preparados para assimilar tais ensinamentos. Alberto, como nosso companheiro, será conduzido até lá, pois sabemos que ele está impossibilitado de caminhar e até mesmo de permanecer em pé. Ele será levado em desdobramento ou será uma comunicação espontânea daqui onde estamos? Inquiriu Celina. Faremos um trabalho de desmaterialização e nos materializaremos na sala de reunião mediúnica. No momento apropriado, nossa equipe o aproximará do médium para que ele possa se comunicar. Ele terá a nítida impressão de que está fortemente amarrado. Com certeza, irá reclamar, lamentar e questionar o motivo de o termos levado àquele lugar. E em sua mente ficará registrado que chegou ali caminhando, pois durante esse transe ficará livre. Na verdade, ele será hipnotizado. Ele vai perceber nossa presença e saber quem somos, para que possa despertar em melhores condições quando passar o transe mediúnico. Naquele momento, Alberto nos convidou para fazermos uma oração em favor de todos aqueles companheiros. Antes mesmo de terminar a prece, já nos encontrávamos em uma sala muito simples, porém confortável. Todos os médiuns vibravam harmoniosamente pela prece, cooperando para que os trabalhos beneficiassem todos os sofredores ali presentes. No plano espiritual já estava tudo preparado. Havia ali muitas equipes que tinham sob sua tutela os amigos que se comunicariam por intermédio dos médiuns. Todos eles teriam a oportunidade de relatar suas dificuldades e, do mesmo modo, seriam ajudados com palavras confortadoras. Assim que o dirigente deu início à reunião, com uma prece, do lado de cá, pudemos sentir as intensas vibrações daquela fervorosa oração. E, envolvidos em sutis energias de amor, ouvimos a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Espíritos. Após os comentários, novamente foi proferida uma prece, dando início à segunda parte da reunião. O companheiro que fazia a oração rogou o amparo do Cristo e colocou o grupo à disposição da equipe coordenadora da reunião do plano espiritual. E assim ele disse: Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, aqui estamos, mais uma vez, rogando sua proteção para todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Agradecemos pela oportunidade bendita de mais uma vez podermos estar aqui nesta casa abençoada, aprendendo seus ensinamentos, e humildemente nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga, para os trabalhos que nos propomos a realizar. Sabemos de nossas limitações, mas com o coração transbordando de amor e carinho por nossos amigos desencarnados, rogamos que seja feita a sua vontade, e não a nossa. Ao término da prece, o dirigente, tocado de profundo sentimento de amor, convocou os médiuns para que se mantivessem em sintonia com os trabalhos da noite. Disse aos companheiros que havia no recinto muitos amigos, e que todos seriam beneficiados com os fluidos de amor, emanados de cada um deles. Assim que terminou de falar, o médium começou a dar uma comunicação. Alberto manteve-se o tempo todo ao lado de nosso companheiro, amparando-o por meio de passes magnéticos. Meus amigos, este contato direto com os encarnados é muito benéfico para o espírito sofredor. De posse da mente do encarnado, ele pode, pela palavra, expressar o mal que lhe aflige. Mas, continuemos a falar da comunicação. Assim que houve o acoplamento da mente do espírito com a mente do médium,
O espírito começou a dizer: porque me tiraram do meu sossego e me trouxeram até aqui. E eu não quero ficar neste lugar. Por que vocês me amarraram? Soltem-me, pelo amor de Deus. E eu quero voltar para minha cama, só deitado tenho um pouco de sossego. Este lugar está cheio de gente, e eu não quero ficar aqui. Ordeno que me deixem sozinho. Pelo amor de Deus, deixem-me em paz. Será que vocês não sabem de todos os sofrimentos pelos quais passei na terra? Quando passava por todos aqueles sofrimentos, meu maior desejo era morrer para descansar. E agora que morri e tenho essa oportunidade, aparecem esses médicos para tirar o meu sossego. Eles estão me obrigando a acordar. E eu não quero saber de nada. Quero voltar para a minha cama. Não quero acordar, quero dormir eternamente. Estou vivendo do jeito que sempre sonhei. Graças a Deus, estou livre de todos os problemas que me incomodavam, e assim vou viver o resto da vida sem me preocupar com eles. O espírito chorava muito e reclamava de todas as formas possíveis. Assim que ele silenciou, o doutrinador começou a falar de Jesus e de sua importância em nossa vida. Disse-lhe que o próprio Jesus enfrentou todas as dificuldades do mundo, passou por muitos martírios sem nada a dever, demonstrando assim sua humildade diante dos sofrimentos. E ainda lhe disse que todos nós deveríamos seguir o seu exemplo. O diálogo permaneceu por mais alguns minutos, quando o doutrinador, intuído por Alberto, pediu ao espírito comunicante que prestasse atenção na música que estava sendo tocada no ambiente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A equipe espiritual esperava que a música Ave Maria pudesse fazer-lhe recordar algo de seu passado. Pois, quando encarnado, gostava de ouvi-la, e acreditava que aquela melodia era a única que podia socorrê-lo em suas aflições. Enquanto os médiuns oravam, no silêncio da alma, em favor do nosso companheiro, o doutrinador insistentemente lhe dizia: meu amigo, preste atenção nesta música, ela muito o auxiliará, deixe que ela te embale nas mais puras vibrações de amor. No mesmo instante, ele pediu ao doutrinador para que fizesse o silêncio, pois só naquele momento ouviu que a sua música estava tocando. Após alguns instantes em silêncio, o espírito expressou sua dor. Ele começou a sentir uma forte pressão no peito. Era um misto de dor, arrependimento e tristeza. Contorcendo-se, ele pedia ajuda. O doutrinador, amorosamente pediu ao espírito que se acalmasse, pois uma equipe de médicos e enfermeiros ali presente o auxiliaria. Além do passe, ele foi medicado. Com a mente livre do casulo que o envolvia, ele desabou em pranto desolador. Com a visão ampliada, ele via com clareza o plano físico e o espiritual. Percebeu, de pronto, que havia perdido muito tempo na ociosidade. O doutrinador continuou a falar da importância de sua presença na reunião, e pediu a ele que acompanhasse a oração que seria feita. E, envolvidos em energias benfazejas, retornamos à enfermaria. Meus queridos, todo dia é dia de renovação. Pela abnegação e boa vontade dos médiuns, quantos sofredores recobram os sentidos e voltam à vida por meio desta tarefa edificante. Ser médium não é privilégio de poucos, mas poucos são os que com boa vontade assumem essa tarefa de amor. Estávamos confiantes. E assim aconteceu. Pouco a pouco, uma onda daqueles espíritos foram despertando. O ambiente da enfermaria, que até então vivia na penumbra, foi envolvido em muita luz. O forte sentimento de amor que os envolveu contribuiu para que aqueles espíritos despertassem para uma nova possibilidade de vida. O choro de nossos irmãos em Cristo era a resposta aos nossos esforços em ajudá-los. Companheiros, sentirmos-nos culpados pelos erros cometidos é uma situação muito natural. Este sentimento é um grito de nossa consciência,
que nos leva a querer reparar o erro cometido. Sabemos que o choro ajuda a limpar nosso espírito das amarguras retidas na consciência. Aquelas lágrimas foram como gotas de luz a iluminar o ambiente. Seu brilho incandescente representava a luz que estava adormecida dentro de cada um. Capítulo 19. Toda a equipe estava radiante com os resultados do trabalho, que culminou no despertamento de dezenas de espíritos que passaram por semelhante situação. Eram espíritos que haviam vivenciado tristes experiências com seus familiares. Aqueles pais tinham dado a vida em benefício da família e, quando chegaram à velhice, receberam somente ingratidão. Muitos deles tiveram a saúde prejudicada por causa do trabalho pesado. Nunca pensaram em si mesmos, viveram apenas para os filhos e tinham esperança de que, na velhice, teriam os filhos ao seu lado para ampará-los. Alguns deles foram deixados em um asilo e ali morreram de solidão. Muitas dessas mãezinhas foram forçadas a dar-lhe dinheiro para que se mantivessem no vício e, quando não conseguiam, eram surradas e humilhadas pelos ingratos. Vivendo essa difícil situação de maus tratos e abandono, o que eles mais pediam a Deus era que um dia, tudo aquilo tivesse fim e que pudessem ter o descanso eterno. Quanto sofrimento viveram esses pais ao ver seus filhos envolvidos na criminalidade, com drogas, na prostituição e em todas as formas de violência. De modo sistemático, seus filhos não haviam recebido os ensinamentos dos preceitos morais do Cristo. Portanto, aqueles pais, apesar de terem se esforçado para dar aos filhos os bens materiais, haviam se esquecido de dar-lhes os bens mais importantes, que são os espirituais. Mesmo diante de tanto sofrimento, não desanimaram, tiveram forças para levar a vida até o fim, nenhum deles buscou o suicídio. Com o coração sofrido, criaram a fantasia, que somente a morte poderia aliviar suas dores. Quando alguém ia visitá-los, durante as conversações sempre diziam: "Quando eu morrer, quero descansar." Quantos desses pais passaram as noites orando porque seus filhos, ao saírem de casa à tarde da noite, diziam ir para a balada? Envolvidos em excessiva preocupação, sempre esperavam uma notícia ruim. Com a mente perturbada, quantas vezes esperavam a chegada da polícia avisando que o filho estava preso, ou que havia sido assassinado. Uma de nossas companheiras teve 8 filhos. No ano em que o mais velho completou 30 anos, ela já havia perdido os 7 mais novos. Foi abandonada pelo esposo quando as crianças ainda eram muito pequeninas. Trabalhou honestamente para dar-lhes uma vida digna. Apesar de sofrer a perda dos mesmos, ainda tinha a esperança de que o mais velho pudesse socorrê-la na velhice. Pobre mãe! Quando a velhice chegou, viu-se abandonada por aquele em quem tinha depositado toda a sua esperança. Nossa amiga sofreu muito. Morreu à míngua, jogada em um mísero quarto, que ficava nos fundos do lote que comprara com o suor de seu trabalho. Apenas um vizinho a visitava uma vez por semana. Todo aquele sofrimento marcou profundamente o coração de nossa companheira. E, do mesmo modo, reivindicou a Deus o descanso eterno. E assim, diante de seus pedidos fervorosos, eles mesmos se magnetizaram. Apesar da sutileza dos trabalhos realizados nos 2 âmbitos, o despertamento de nossos companheiros se deu como se fosse o barulho de um canhão em suas mentes. O arrependimento tomou conta de muitos. Enquanto alguns se colocaram à disposição do trabalho edificante, outros se entregaram ao desânimo. Conscientemente, todos tinham a certeza de que ficaram adormecidos por causa do desejo íntimo que alimentaram durante muito tempo, mas, à medida que ouviam as palestras realizadas no grupo espírita, foram intimamente se harmonizando. Célio, que naquele momento estava impressionado com tudo o que presenciara, perguntou a Alberto: "Por que esses espíritos permaneceram tanto tempo nessa situação?" A vida sempre nos leva a realizar aquilo que mais desejamos,
mas é importante que saibamos que existe um momento em que seremos impulsionados ao crescimento. Com nossos amigos não foi diferente, pois se aproxima o tempo em que têm de dar cumprimento aos compromissos assumidos. E em breve voltarão à terra, e novamente receberão nos braços aqueles que lhes fizeram tanto mal, mas agora com uma nova perspectiva de vida. Não adianta chorar o passado. O passado serve de experiência, mas o presente é o momento propício para fazermos diferente e melhor. Aproveitando os instantes em que Alberto refletia, eu lhes disse: lembremos, meus queridos, que Deus não desampara seus filhos, e sempre nos dá oportunidades de refazer o que fizemos de errado. Quando o Cristo afirmou que existem muitas moradas na casa do Pai, ele quis dizer que essas moradas são as dimensões espirituais onde os espíritos habitam, cada um conforme sua vibração e seu estado íntimo. Ninguém está sozinho, pois o Pai está por toda parte e envia sempre seus emissários para nos socorrer e amparar. A movimentação era intensa na enfermaria, mas tudo dentro de uma perfeita harmonia. E em volta de todos aqueles leitos, havia uma equipe de tarefeiros a lhes desejar boas-vindas. Movido pelo sentimento de alegria, Alberto convocou todos a ouvi-lo. Meus queridos, elevemos nosso pensamento a Deus e oremos em agradecimento pela dádiva da vida. Que a tua luz e a tua paz envolvam nossos corações sedentos de amor. Que possamos abrir nosso entendimento para essas mensagens, que aqui recebemos durante todos estes anos. E que elas possam calar fundo em nossa alma, e que nos esforcemos na exemplificação. Ampara, Senhor Deus, aqueles que sofrem e choram por haverem se perdido no caminho. Socorrei aqueles que ainda estão vivendo na escuridão de si mesmos. Acalenta os corações e balsames as suas feridas. Que teus ensinamentos nos sejam inspirados e possamos mostrar a beleza do teu amor aos que estão sob nossos cuidados. E que todos esses sentimentos possam envolver todos vocês, fortalecendo-os nesta nova etapa de vida. Enquanto Alberto falava, o ambiente foi envolvido em intensa luminosidade. Nas dimensões espirituais, nossa visão é ampliada, e podemos ver as cores em formas mais sublimadas. Essas energias envolveram aqueles espíritos proporcionando-lhes alívio e bem-estar. E em seguida, nos dirigimos ao salão do encontro, lugar abençoado, onde aqueles espíritos teriam a oportunidade de reencontrar seus familiares. O encontro, nesses casos, muitas vezes faz voltar à mente as lembranças amargas, e o sentimento de arrependimento é muito forte. Roberto, responsável pela enfermaria, envolvido em forte sentimento de alegria íntima, tomou a palavra e, com a voz embargada pela emoção, disse a todos: meus amigos, este momento tem grande significado para todos nós. Foram anos de muita luta, mas vencemos. A emoção que envolve nossa alma nos faz refletir sobre o amor de Deus para com seus filhos. Onde há esforço, há vencedor. E todos vocês são vencedores. Todo esse tempo em que permaneceram aqui não foi em vão. E sabido que erramos mais por ignorância do que por maldade. A alegria deve tomar conta de vossas almas. Em um momento como este, poder ver e sentir a presença de nossos familiares, dá-nos novo ânimo, e uma força íntima nos impulsiona a caminhar rumo à nossa evolução. Eu posso lhes afirmar que o trabalho está apenas começando. Muito em breve voltarão à terra. Mas, tranquilizem vossos corações, pois, quando chegar o tempo em que viverão as maiores aflições, nossa equipe espiritual aqui presente se oferecerá para reencarnar em vossos lares, para dar-lhes sustentação, força e coragem diante das tribulações pelas quais terão de passar. Assim é a vida, uma ajudando o outro. Não temam, o trabalho é árduo, mas é nosso desejo que fique gravado em sua consciência espiritual que jamais os abandonaremos. Mamães e papais, só vocês sabem o quanto sofreram, mas,
Hoje estão aqui com a consciência desperta e dispostos a continuar com o compromisso assumido. Amados, depois de passarem todo esse tempo vivendo em estado de repouso relativo, hoje voltam à vida real. E em nome de toda a equipe aqui reunida, digo-lhes que valeram a pena todos os nossos esforços, pois hoje estão conscientes da necessidade de continuar caminhando rumo à felicidade plena. Posso lhes afirmar que, mesmo adormecidos, todos vocês ouviam as palestras que foram realizadas no grupo espírita, pois nosso hospital tem ligação direta com os trabalhos ali realizados. Vocês voltarão à Terra, com a responsabilidade de exercer a mediunidade de forma plena e consciente. Reencarnarão em um lar espírita, tendo, portanto, a oportunidade ímpar de se matricularem nesse educandário, onde o educando recebe orientação e sustentação para a necessária correção de suas deficiências espirituais. Exercitarão a mediunidade, com base nas obras da codificação kardeciana, apoiados e sustentados pelo Evangelho de Jesus. Meus filhos, é inquestionável a interpretação do Evangelho de Jesus. Mesmo que já tenham se passado 2000 anos de sua presença na Terra, seus ensinamentos continuam sendo a boa nova. Sempre que surge uma estrela no universo, ela é denominada pelos cientistas de nova, portanto, o Evangelho de Jesus nos dá uma nova perspectiva de vida, e oportunidade de crescimento em todos os segmentos da vida. As casas espíritas, que se baseiam nos ensinamentos do Cristo oferecem condições semelhantes às de uma escola, embora numa dimensão diferente, pois nossas dúvidas são esclarecidas com base nos ensinamentos de Jesus Cristo, que elucidam, informam e educam. A Terra pode ser designada como um hospital, que recebe aqueles que estão padecendo de enfermidades de várias ordens, principalmente de ordem íntima, que são as que realmente atormentam as criaturas e atravancam sua caminhada. Essas enfermidades levam as criaturas a comportamentos infelizes, equivocados, que vão requerer corrigendas dolorosas e, muitas vezes, de difícil aceitação. Estamos convictos de que aqueles que frequentam a casa espírita, seja como dirigentes ou frequentadores, trazem um padrão de responsabilidades de grande dimensão. O espírita convicto cumpre o compromisso adquirido no passado. Hoje, às vésperas de uma nova era de um novo tempo, ele tem a oportunidade de corrigir definitivamente os equívocos do passado, colaborando com os espíritos de luz na obra da criação, favorecendo o progresso das criaturas. Roberto, é possível que façamos nossa evolução sem dor? Indagou um dos ali presentes. A dor é um aviso de que algo em nossa vida não vai bem e que é preciso mudança. Ela nos convida a refletir e a promover nossa reforma íntima. E também benéfico, para nós, entender a dor do próximo, estar junto dele, dar força, fazer o que estiver ao nosso alcance, para tornar essa dor menos penosa, proporcionando-lhe certo alívio, com nossa atenção e desejo de auxiliar. A dor funciona também como instrumento de reparação de nossos atos menos felizes de precedentes existências. Na atual situação da Terra, no estágio que estamos vivendo neste planeta de provas e expiações, a dor ainda é um instrumento para a evolução dos espíritos que reencarnam. Por meio dela, os espíritos comprometidos em vidas passadas terão a oportunidade de se corrigirem dos equívocos e se reajustar gradativamente perante as leis naturais, que foram infringidas por seus comportamentos equivocados. A partir do momento em que o espírito quitar os débitos adquiridos nas vidas pretéritas, ou mesmo na presente, passa à condição de espírito redimido, que não tem mais dívidas a saldar. Dessa forma, ascende à categoria de espíritos redimidos, emancipados e livres, por conhecer a verdade, e passa a fazer parte da falange dos colaboradores diretos do Criador. Lembremos da narrativa do evangelista João, 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos, o que nos chama a atenção nesta mensagem, é que ela nos mostra que o conhecimento da verdade é gradual e está ao alcance das criaturas.
À medida que é assimilada pelo espírito, a liberdade chega naturalmente. Quando vivemos na ignorância, nosso comportamento é equivocado. Na medida em que o conhecimento cresce, a verdade se direciona a um âmbito mais universalizado, e aos poucos, nos libertamos dos condicionamentos materiais. É dessa prisão que precisamos nos libertar, a prisão imposta pelas conveniências de ordem material, de privilégios que o homem busca por meio da violência. O homem tem vivido situações lamentáveis desde que se conscientizou de sua individualidade, e passou a colecionar débitos. Quando a verdade do conhecimento espiritual vai ocupando mais espaço em nosso ser, nos sentimos mais libertos. Muitos poderão me perguntar: libertos de quê? E eu responderei: das imposições de ordem material, das situações incompatíveis com nossa origem divina, dos posicionamentos, da vivência de práticas infelizes e distorcidas da verdade. Um dia, o homem terá de retornar ao caminho que o leva de volta ao Criador. À medida em que ele conhece a verdade, já não se preocupa com as coisas materiais e com o supérfluo. Necessitamos daquilo que nos alteia a vida de modo geral, mas a busca pelo supérfluo é o que nos tem conduzido a situações comprometedoras. Então, o conhecimento da verdade é realmente o fator principal da libertação, desde que alcancemos o sentido verdadeiro do termo liberdade. Não é somente a liberdade de ir e vir estabelecida pelos conceitos da terra, mas a liberdade do espírito, que é plena e total, de amar, fazer o bem ou viver conforme as leis de Deus. Quero lhes falar um pouco sobre os médiuns, que ainda não conhecem o espiritismo, e das dificuldades que enfrentam na vida. Os fenômenos mediúnicos existiram em todos os tempos. Desde que o homem tomou consciência de sua individualidade, passou a perceber os diferentes acontecimentos em seu cotidiano, como a luta pela sobrevivência. Mais tarde, pelo vestuário e pela habitação, movido pelo instinto, mas consciente de sua individualidade, ele passou a sentir os efeitos à sua volta. Instintivamente, o homem primitivo olhava para o infinito observando as estrelas, como que sentindo, de maneira inexplicável, que ali estaria sua origem. E no desenvolvimento da razão, os acontecimentos mediúnicos foram se desenvolvendo à sua volta, a ponto de ele sentir necessidade de buscar respostas para esses efeitos. E foi por essa necessidade que o desenvolvimento da mediunidade passou a ser conduzido, embora de maneira simples, no começo dessa caminhada. As religiões foram se formando e constituindo grupos religiosos, com diversas raízes culturais e influências de todas as ordens, conforme a religião que o homem assumia. Na caminhada evolutiva, a civilização foi se desenvolvendo, e essa facilidade passou a ser bem preocupante para as criaturas. A partir daí, o homem foi descobrindo sua ligação com a divindade criadora. E chegamos aos tempos atuais, com a orientação segura, correta e inquestionável de Allan Kardec, encontramos meios de entender a mediunidade de uma maneira efetiva, que favorece os homens. Não poderíamos mais, na idade evolutiva em que nos encontramos, e diante dos acontecimentos que ocorrem na Terra, desprezar o fator mediunidade nas criaturas, que é um importante instrumento para sua evolução, consequentemente, sua libertação. Quando falamos em libertação, nos referimos à libertação das teias, das correntes que nos mantêm presos às regiões inferiores. Os comportamentos equivocados nos têm trazido, por milênios, consequências dolorosas, e a lei da reencarnação nos oferece oportunidades redentoras para a correção dos erros cometidos. Assim, a mediunidade é hoje um fato inquestionável. Os cientistas e os pesquisadores atuais se preocupam com essa faculdade, que é inerente à criatura humana. A mediunidade é característica de todas as criaturas. Todos nós a possuímos de forma mais ou menos ostensiva. É o agente que mantém a criatura ligada ao Criador, que mantém os homens ligados aos espaços espirituais que ele, alternadamente,
habita entre um processo reencarnatório e outro. A mediunidade é um recurso que nos permite a sintonia com a fonte da sabedoria universal, que é Deus, e é por meio dela que recebemos os estímulos, as diretrizes e as orientações que nos chegam de variadas formas, como a intuição e outras, porque ela provém do mundo espiritual, e para que ela possa ser divulgada e traduzida, é necessário que haja portadores dessa faculdade em nível mais ostensivo. E em princípio, a mediunidade é inerente à criatura humana. Como já dissemos, é gradualmente ostensiva em alguns, e vamos citar exemplos para enfatizar a nossa afirmação. Francisco Cândido Xavier foi considerado um médium perfeito no nosso mundo, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, e há muitos outros do passado que podemos citar, como Moisés, Elias, Sócrates, João Evangelista e outros. Por intermédio deles, ou melhor, de suas faculdades abençoadas, chegaram os ensinamentos para a humanidade. As orientações vindas do plano espiritual nos mostram os caminhos mais excelentes para o crescimento das criaturas e para a evolução do rebanho humano. Depois de ouvir de nosso companheiro Roberto todos esses maravilhosos ensinamentos, que caíram em nossa alma como verdadeiras lições de vida, observamos que Maria Pinto, uma importante tarefeira da seara, que também estava ali presente no recinto, tinha olhar radiante de luz. Seu peito estava iluminado. Ela orava com tanto fervor, que tudo à sua volta se iluminou. Aos nossos olhos, era um espetáculo divino. A persistência, dedicação e o amor com que acolheram aqueles espíritos traduziam, naquele momento, a alegria incontida no coração de cada membro da equipe de Roberto. Considerando o compromisso assumido no plano espiritual, podemos afirmar a importância da dedicação aos trabalhos realizados nas reuniões de tratamento no grupo espírita. Sabemos que ninguém permanece definitivamente na inatividade, isso porque, quando paramos, nossos membros e órgãos se atrofiam. Fomos criados para exercitar todas as nossas faculdades e utilizar com sabedoria os talentos dos quais somos portadores. Capítulo 20. Amor e ódio, elo de uma corrente. Depois de vivenciarmos todos aqueles importantes acontecimentos, era hora de prosseguirmos com nossa visitação. Convidei Célio e Celina para participarem da reunião de preparação reencarnatória de Manuela e seus familiares. Meus dois companheiros agora já conheciam os detalhes da história de vida de seus antepassados, e era o momento de retomada de vida. Aquele seria um importante encontro de Manuela com seus amigos, familiares e algozes do passado. Enquanto nos dirigíamos ao local, eu disse aos meus companheiros: não podemos esquecer, meus filhos, que o amor aproxima as criaturas, mas o ódio aproxima muito mais. Ele é como um elo de uma corrente fazendo com que as partes fiquem jungidas uma à outra. Ainda conversávamos sobre alguns detalhes do projeto, quando encontramos os pais de Manuela. A fisionomia dos dois deixava transparecer muita tristeza. Meus dois companheiros os abraçaram. No percurso até o salão, mais alguns espíritos envolvidos no processo se juntaram ao nosso